A paz do Senhor. Eu queria compartilhar com os irmãos um versículo que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 5, que diz o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Paulo aqui descreve duas classes de pessoas: as que vivem segundo a carne e as que vivem segundo o Espírito. Primeiro, viver segundo a carne. Carne aqui representa a nossa natureza humana pecaminosa, que é desejar e satisfazer os desejos corrompidos da natureza humana pecaminosa, que também é ter prazer e ocupar-se com eles. Trata-se não somente da fornicação, do adultério, do ódio, da ambição egoísta e de crises de raivas e etc., mas também da obscenidade de ser viciado em pornografia e em drogas, do prazer mental e emocional em cenas de sexo, em revistas, vídeos, cinemas e todos os outros meios possíveis. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículos de número 19, 20 e 21, falam a respeito das obras da carne, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui, como está falando, e nos deixa bem claro que aqueles o qual levam a vida segundo a carne e não segundo o Espírito, não herdarão o reino de Deus. E muitas pessoas dizem que Deus só quer o coração. Não, Deus quer o corpo, a alma e o Espírito. Deus diz que nós devemos ser santos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Infelizmente, muitos crentes hoje em dia vivem na prática do pecado deliberadamente, sem se preocupar com a sua comunhão com Deus, sem se preocupar com o sacrifício de Jesus na cruz ou com sua própria salvação. E muitos dizem que, eu vou pecar, depois eu peço perdão a Deus e está tudo bem. E para quem bem conhece a palavra de Deus, sabe que as coisas não são bem assim. É claro que Deus nos perdoa porque infinitas são as suas misericórdias. Mas não quer dizer que estaremos isentos de pagar por aquilo qual nós cometemos. Porque a palavra de Deus é clara quando ela diz que aquilo que nós plantarmos, nós também colheremos. Ou seja, se nós plantarmos coisas más, nós colheremos coisas más. Se nós plantarmos coisas boas, nós também colheremos coisas boas. Eu já tive várias oportunidades de ter uma vida segundo a carne, mas graças a Deus o Espírito Santo que habita em minha vida me deu muita força para resistir ao poder do pecado. Uma certa vez eu estava conversando com uma amiga minha pelo aplicativo do celular e de repente aquela menina mandou uma foto assim como ela veio ao mundo. E naquele momento ela começou a se oferecer para mim de todas as maneiras possíveis. Mas, graças a Deus, eu resisti àquela oferta qual ela me fez. E o que eu quero dizer para os irmãos é que nós conseguimos mortificar as obras da carne através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Tem muitas pessoas que têm prazer no pecado e vêm com desculpas dizendo que peca porque a carne é fraca ou porque a oferta é irrecusável. Eu não penso por esse lado e nem acredito nisso. A palavra do Senhor nos diz que quando nós somos tentados, a palavra do Senhor nos diz que nós não somos tentados além daquilo qual nós possamos suportar. E quando somos tentados, Deus ainda nos dá o escape daquela tentação. Então, a pessoa que peca por falta de oração, por falta de amor e temor verdadeiro para com o Senhor. Bom, irmãos, agora eu vou falar um pouco aqui a respeito do viver segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito é buscar a orientação e a capacitação do Espírito Santo e submeter-nos a elas,
e concentrar a nossa atenção nas coisas de Deus e estar sempre consciente de que estamos na presença de Deus e nele confiarmos para que nos assista e nos conceda a graça de que carecemos, para que a sua vontade se realize em nós e através de nós. É impossível obedecer à carne e ao espírito ao mesmo tempo, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Se alguém deixa de resistir pelo poder do Espírito Santo a seus desejos pecaminosos e, pelo contrário, passa a viver segundo a carne, torna-se inimigo de Deus. Podemos ver isso em Romanos capítulo 8, versículo 7, que diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Também no livro de Tiago, capítulo 4, versículo de número 4, diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto quem quiser ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. E as pessoas o qual levam a vida assim, segundo a carne, a morte espiritual e eterna aguarda. Mas aquelas cujo amor e solicitude estão prioritariamente fixadas nas coisas de Deus, estes podem esperar a comunhão e a vida eterna com Deus. Para finalizar, eu só quero ler aqui um versículo que se encontra também no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22, que fala a respeito do fruto do Espírito, o qual é produzido em nós, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, o qual a palavra de Deus diz que contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências carnais. Bom, irmãos, que Deus abençoe. Agradeço a cada um pela disponibilidade a ouvir este vídeo.